Livro de Levítico. Capítulo 15. Impurezas sexuais. Javé falou para Moisés e Arão: digam aos filhos de Israel: quando um homem sofre de gonorreia, está impuro. Esta é a lei da impureza sobre a gonorreia, quer o corpo tenha deixado escorrer ou tenha retido líquido, a impureza é a mesma. A cama em que o doente se deitar ficará impura, e todo móvel onde se sentar ficará impuro. Quem tocar a cama dele deverá lavar as roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Quem se sentar no móvel onde se sentou o doente, deverá lavar as roupas, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o doente deverá lavar as roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Se o doente cuspir numa pessoa pura, esta deverá lavar as roupas e tomar banho. Ficará impura até a tarde. A cela sobre a qual esse homem viajar ficará impura. Todos os que tocarem qualquer objeto que tenha estado debaixo do doente ficarão impuros até a tarde. Quem transportar tal objeto deverá lavar as roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados pelo doente, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as roupas e tomar banho. Ficarão impuros até a tarde. Toda vasilha de barro tocada por esse homem será quebrada. Se for de madeira, deverá ser lavada. Quando o doente estiver curado da gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. Deverá lavar as roupas e tomar banho em água corrente, e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante de Javé, na entrada da tenda da reunião, e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Desse modo, o sacerdote fará por ele, diante de Javé, o rito de purificação da gonorreia. Quando um homem tiver poluição, deverá tomar banho e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e todo couro atingidos pelo sêmen deverão ser lavados, e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver relações com um homem, os dois deverão tomar banho, e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura durante 7 dias. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar, enquanto está impura, ficará impuro. Quem tocar o leito dela deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Quem tocar o assento que ela usou, lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre a cama ou sobre o assento que ela usou, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher menstruada, a impureza dela atingirá, e ele ficará impuro durante 7 dias. A cama em que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver hemorragias frequentes, fora ou depois da menstruação, ficará impura como na menstruação, enquanto durarem as hemorragias. A cama em que ela se deitar, enquanto tiver as hemorragias, ficará impura, como na menstruação. O lugar em que ela se sentar ficará impuro, como na menstruação. Quem tocar nesses móveis ficará impuro, deverá lavar as roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Quando a mulher ficar curada de suas hemorragias, contará 7 dias, e então estará pura. No 8º dia,
pegará 2 rolas ou 2 pombinhos e os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, e o outro como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará por ela, diante de Javé, o rito por causa da hemorragia que a tornou impura. Previna os filhos de Israel sobre a impureza, para que não morram por causa dela, por terem contaminado a minha morada no meio deles. Essa é a lei sobre a gonorreia e as poluições que tornam o homem impuro, e sobre a menstruação e hemorragias da mulher. É válida para o homem, para a mulher e para o homem que se deita com uma mulher impura. Capítulo 16. O dia do grande perdão. Javé falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram por se aproximarem de Javé. Javé disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante da placa de ouro que está sobre a arca. Ele poderá morrer, porque eu apareço numa nuvem sobre a placa da arca. Arão entrará no santuário com um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrada, se cobrirá com calções de linho, amarrará a cintura com um cinto de linho e usará o turbante de linho. São vestes sagradas, e ele as vestirá depois de tomar banho. Receberá da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Depois de oferecer o bezerro como sacrifício pelo seu próprio pecado, e de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua família, Arão pegará os 2 bodes e os apresentará diante de Javé, na entrada da tenda da reunião. Tirará a sorte sobre os 2 bodes, um será de Javé e outro de Azazel. Pegará o que foi sorteado para Javé e o oferecerá como sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode que foi sorteado para Azazel, será colocado vivo diante de Javé, para fazer a expiação, e depois será mandado para Azazel no deserto. Arão oferecerá o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e por sua família, e molará o bezerro. Então encherá o incensório com brasas tiradas do altar diante de Javé e pegará 2 punhados de incenso aromático em pó. Levará tudo para trás do véu, e colocará o incenso sobre o fogo, diante de Javé. Uma nuvem de incenso cobrirá a placa que está sobre o documento da aliança. Assim ele não morrerá. Depois pegará sangue do bezerro e aspergirá, com o dedo, o lado oriental da placa. Depois, diante da placa fará com o dedo 7 aspersões de sangue. A seguir imolará o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará o sangue para trás do véu. Com esse sangue, fará o mesmo que fez com o sangue do bezerro, aspergindo sobre a placa e diante dela. Fará desse modo o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas transgressões e por todos os pecados deles. Fará o mesmo com a tenda da reunião, estabelecida entre eles no meio de suas impurezas. Enquanto Arão estiver fazendo a expiação por si próprio, por sua família e por toda a comunidade de Israel, ninguém deverá estar na tenda da reunião, desde que o entrar até sair. Depois ele sairá, irá até o altar que está diante de Javé e fará a expiação. Pegará sangue do bezerro e do bode e ungirá com ele os cantos do altar. Com o mesmo sangue fará com o dedo 7 aspersões sobre o altar.
Desse modo purificará o altar, separando-o das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, Arão mandará trazer o bode vivo. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos filhos de Israel. Depois de colocar tudo sobre a cabeça do bode, mandará o animal para o deserto, conduzido por um homem para isso preparado. Assim, o bode levará sobre si, para uma região deserta, todas as culpas deles. Quando tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião, tirará as roupas de linho que havia posto para entrar no santuário, e as deixará aí. Tomará banho no lugar santo e vestirá suas próprias roupas. Tornará a sair e oferecerá holocausto, tanto o seu como o do povo. Fará expiação por si próprio e pelo povo, e deixará queimar sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O encarregado de levar o bode a Azazel deverá lavar as roupas e tomar banho. Depois disso poderá entrar no acampamento. O bezerro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento, onde se queimarão a pele, a carne e os intestinos. Quem os queimar deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Depois poderá entrar no acampamento. Isso é uma lei perpétua para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês farão jejum. Nem o cidadão, nem o imigrante que mora entre vocês farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feita a expiação por vocês, a fim de purificá-los. Aí então, diante de Javé, vocês ficarão puros de todos os pecados. Será para vocês um sábado de repouso absoluto, e vocês farão penitência. É uma lei perpétua. O sacerdote que recebeu a unção e sucedeu a seu pai no exercício do sacerdócio, realizará a expiação. Ele se vestirá com as vestes sagradas de linho, e fará a expiação pelo santuário, pela tenda da reunião e pelo altar. Fará a expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Será uma lei perpétua para vocês. Uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos filhos de Israel, e tudo foi feito como Javé tinha ordenado a Moisés. A lei de santidade. Capítulo 17. O sangue é sagrado. Javé falou a Moisés: diga a Arão, aos filhos dele e aos filhos de Israel, assim ordena Javé: todo filho de Israel que imolar um boi, um cordeiro ou uma cabra, no acampamento ou fora dele, e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los a Javé, diante da sua morada, será réu de sangue. Derramou o sangue, e será excluído do seu povo. Desse modo os filhos de Israel levarão ao sacerdote as vítimas que matarem no campo, e as oferecerão a Javé, como sacrifício de comunhão na entrada da tenda da reunião. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Javé, que se encontra na entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura como perfume de suave odor para Javé. Não oferecerão mais sacrifícios a deuses falsos, com os quais se prostituem. Essa é uma lei perpétua para os filhos de Israel e seus descendentes. Diga-lhes também: todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vocês, que oferecer um holocausto ou sacrifício,
e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los a Javé, será excluído do seu povo. Todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vocês, que comer qualquer espécie de sangue, eu me voltarei contra ele e o exterminarei do meio de seu povo. Porque o sangue é a vida da carne, e esse sangue eu lhes dou para fazer o rito de expiação sobre o altar, pela vida de vocês. Pois é o sangue que fez a expiação pela vida. É por esse motivo que eu disse aos filhos de Israel: nem vocês, nem o imigrante que reside no meio de vocês, comerão sangue. Todo filho de Israel ou imigrante que reside no meio de vocês que caçar um animal ou ave, que é permitido comer, deverá derramar o sangue do animal ou da ave e cobri-lo com terra. O sangue é a vida de todo ser vivo. Foi por isso que eu disse aos filhos de Israel: não comam o sangue de nenhuma espécie de ser vivo, pois o sangue é a vida de todo ser vivo, e quem o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou imigrante, que comer um animal morto ou dilacerado por uma fera, deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. Se não lavar as roupas e não tomar banho, carregará o peso de sua culpa. Capítulo 18. Uniões proibidas. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: eu sou o Javé, o Deus de vocês. Não se comportem como na terra do Egito, onde vocês habitaram, nem como costumam se comportar na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam os estatutos deles, mas pratiquem minhas normas e guardem minhas leis, deixando-se guiar por elas. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Guardem meus estatutos e minhas normas, que dão vida a quem os cumpre. Eu sou o Javé. Ninguém de vocês se aproximará de uma parenta próxima, para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Javé. Não tenha relações sexuais com sua mãe. Ela é de seu pai, é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a concubina de seu pai, pois ela pertence ao seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja por parte de pai, seja de mãe, nascida em casa ou fora dela. Não tenha relações sexuais com suas netas, pois elas são sua própria carne. Não tenha relações sexuais com a filha da concubina de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia paterna, pois ela é do sangue de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia materna, pois ela é do sangue de sua mãe. Não ofenda seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, pois ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações sexuais com sua cunhada, pois ela pertence ao seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e com a filha dela, nem com a neta dela. São parentes, isso seria uma infâmia. Não case com uma mulher e com a irmã dela, criando rivalidades, ao ter relações sexuais também com ela enquanto a outra vive. Não tenha relações sexuais com uma mulher, durante a menstruação. Não se deite com a mulher de alguém do seu povo, você ficaria impuro. Não sacrifique um filho seu a Moloque, profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Javé. Não se deite com um homem, como se fosse com mulher, é uma abominação. Não se deite com animal, pois você ficaria impuro.
a mulher não se entregará a um animal, para ter relações sexuais com ele, pois seria uma depravação. Não se tornem impuros com nenhuma dessas coisas, pois assim fazem as nações que eu vou expulsar da frente de vocês. A terra está impura, vou pedir contas a ela, e ela vomitará seus próprios habitantes. Quanto a vocês, guardem meus estatutos e normas, e não cometam nenhuma dessas abominações, nem o cidadão, nem o imigrante que reside entre vocês. Porque todas essas abominações foram cometidas pelos habitantes que habitaram nesta terra antes de vocês, e a terra ficou impura. Se vocês tornarem impura esta terra, será que ela não os irá vomitar como vomitou as nações que habitaram nela antes de vocês? Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações será excluído do seu povo. Portanto, respeite minhas proibições, não seguindo nenhuma dessas práticas abomináveis, que eram feitas antes de vocês chegarem. Não se tornem impuros com elas. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Capítulo 19. Um povo santo como a seu Deus, Javé falou a Moisés: diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: sejam santos, porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês respeite sua mãe e seu pai. Guardem os meus sábados. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Não recorram aos ídolos, nem façam deuses de metal derretido. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Quando oferecerem sacrifícios de comunhão a Javé, façam de tal modo que sejam aceitos. A vítima será comida no mesmo dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Aquilo que for comido no terceiro dia será considerado comida estragada, e não será aceito. Quem comer, carregará o peso de sua culpa, porque profanou a santidade de Javé, será então eliminado do seu povo. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura nos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não voltem para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão, deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Ninguém de vocês roube, nem use de falsidade, e não engane ninguém do seu povo. Não jurem falsamente pelo meu nome, porque vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Javé. Não oprima o seu próximo, nem o explore, e que o salário do operário não fique com você até o dia seguinte. Não amaldiçoe mudo, nem coloque obstáculos diante do cego, tema o seu Deus. Eu sou o Javé. Não cometam injustiças no julgamento. Não seja parcial para favorecer o pobre ou para agradar ao rico, julgue com justiça os seus concidadãos. Não espalhe boatos, nem levante falso testemunho contra a vida do seu próximo. Eu sou o Javé. Não guarde ódio contra o seu irmão. Repreenda abertamente o seu concidadão, e assim você não carregará o pecado dele. Não seja vingativo, nem guarde rancor contra seus concidadãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Javé. Observem meus estatutos. Não emparelhe no seu rebanho dois animais de espécie diferente. Não semeie no seu campo duas espécies diferentes de sementes. Não use roupa de duas espécies de tecido.
O homem que se unir a uma mulher que é escrava concubina de outro homem, sem que ela tenha sido resgatada, nem alforreada, pagará uma multa. Eles não serão mortos, pois a mulher não era livre. Oferecerá a Javé, na entrada da tenda da reunião, um cordeiro como sacrifício de reparação. Com o cordeiro do sacrifício de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito de sacrifício pelo pecado, diante de Javé, e o pecado dele será perdoado. Quando vocês tiverem entrado na terra e tiverem plantado árvores frutíferas, considerem os frutos como incircuncisos. Durante 3 anos vocês os considerem como coisa incircuncisa, e não os comam. No 4º ano, todos os frutos serão consagrados a Javé como dom festivo. E no 5º ano, vocês poderão comer os frutos dessas árvores. Desse modo, elas continuarão a dar frutos para vocês. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhações nem magia. Não cortem as pontas dos cabelos em redondo e não aparem a barba. Não façam incisões no corpo por algum morto, nem façam tatuagens. Eu sou o Javé. Não profane a sua filha, fazendo com que ela se prostitua. Que o país não seja prostituído, nem se torne depravado. Guardem os meus sábados e respeitem o meu santuário. Eu sou o Javé. Não se dirijam aos necromantes, nem consultem adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e olho ancião, temam o seu Deus. Eu sou o Javé. Quando um imigrante habitar com vocês no país, não o oprima. O imigrante será para vocês um concidadão, você o amará como a si mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Não cometam injustiças no julgamento, nem cometam injustiças no peso e nas medidas. Tenham balanças, pesos e medidas exatas. Eu sou o Javé, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Observem todos os meus estatutos e normas, praticando-os. Eu sou o Javé. Capítulo 20. Não adorem o Deus da morte, Javé falou a Moisés. Diga aos filhos de Israel: todo filho de Israel ou imigrante residente em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será réu de morte. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem e o eliminarei do seu povo, pois, entregando um de seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregou um de seus filhos a Moloque, e não o matar, eu mesmo me voltarei contra esse homem e contra o seu clã. Eu os eliminarei do seu povo, tanto a ele como aos que com ele se prostituíram como Moloque. Quem recorrer aos necromantes e adivinhos, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra esse homem e o eliminarei do seu povo. Quanto a vocês, santifiquem-se e sejam santos, porque eu sou o Javé, o Deus de vocês. Respeitem a família, guardem e pratiquem meus estatutos, porque eu sou o Javé, aquele que santifica vocês. Portanto, quem amaldiçoar o pai ou a mãe será réu de morte. Dado que amaldiçoou o pai ou a mãe, o sangue dele cairá sobre ele mesmo.
O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo se tornará réu de morte, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com a concubina de seu pai estará ofendendo seu próprio pai. Ambos serão réus de morte, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. O homem que se deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. O homem que se deita com outro homem, como se fosse mulher, está cometendo uma abominação. Os dois serão réus de morte, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. O homem que toma por esposa, ao mesmo tempo, uma mulher e a mãe dela, comete coisa abominável. Os três serão queimados, para que não haja coisa abominável entre vocês. O homem que tem relações sexuais com o animal torna-se réu de morte, e o animal também deve ser morto. Se uma mulher se oferece para ter relação sexual com o animal, tanto ela como o animal devem ser mortos. São réus de morte, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem tem relações sexuais com uma irmã por parte de pai ou de mãe, isso é uma infâmia. Serão publicamente eliminados do seu povo, e, por ter tido relações com sua irmã, carregará o peso da própria falta. Se um homem dormir com uma mulher durante a menstruação, e tiver relações sexuais, descobrindo a fonte do sangue, os dois serão eliminados do seu povo. Não tenha relações sexuais com uma tia materna ou paterna. Por ter tido relações sexuais com alguém do próprio sangue, carregarão o peso da sua falta. Se alguém se deitar com a cunhada do seu pai, estará ofendendo o próprio tio. Carregarão o peso de sua falta, e morrerão sem filhos. Se alguém tomar como esposa a própria cunhada, estará cometendo uma torpeza. Terá ofendido seu próprio irmão, e morrerão sem filhos. Mantenham a originalidade. Guardem e coloquem em prática todos os meus estatutos e normas. Desse modo, a terra para onde eu conduzo vocês, para nela habitarem, não os vomitará. Não sigam os estatutos das nações que eu vou expulsar da frente de vocês, pois elas fazem coisas que são abomináveis para mim. Já lhes disse, vocês tomarão posse da terra delas, que eu lhes dou como propriedade, uma terra onde corre leite e mel. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Eu os separei desses povos. Separem também os animais puros dos impuros, as aves puras das impuras, e não se contaminem com animais, aves ou répteis que eu separei como impuros. Sejam santos para mim, porque eu, Javé, sou santo. Eu separei vocês de todos os povos, para que vocês pertençam a mim. O homem ou mulher que pratica necromancia ou adivinhação, é réu de morte. Será apedrejado, e o seu sangue cairá sobre ele. Capítulo 21. Santidade dos sacerdotes. Javé falou a Moisés: diga aos sacerdotes, filhos de Arão, o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um parente, a não ser que se trate de parente muito chegado, mãe, pai, filho, filha, irmão. Também por sua irmã solteira que vive com ele. Por causa dela poderá expor-se a impureza. Não se inclui a parente casada, pois ele ficaria profanado. Os sacerdotes não raparão a cabeça, não apararão a barba, nem farão incisões no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus,
porque são eles que apresentam a Javé as ofertas queimadas, o alimento do seu Deus. Devem ser santos. Não se casarão com prostituta ou mulher desonrada, ou ainda a mulher que tenha sido repudiada por seu marido, porque o sacerdote está consagrado ao seu Deus. Você tratará o sacerdote como santo, porque ele é o encarregado de oferecer o alimento do seu Deus. Ele será santo para você, porque eu, Javé que santifico vocês, sou santo. Se a filha de um sacerdote se profana através da prostituição, está profanando também o seu pai. Deve ser queimada. O sumo sacerdote, escolhido entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e foi consagrado com a investidura das vestes sagradas, não andará despenteado nem esfarrapado. Não se aproximará de nenhum cadáver, porque não deverá tornar-se impuro, nem mesmo por seu pai ou por sua mãe. Não sairá do santuário e não profanará o santuário do seu Deus, porque está consagrado com o óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Javé. Ele tomará por esposa uma virgem. Não se casará com viúva ou com mulher repudiada, desonrada ou prostituta, mas se casará com uma virgem do seu povo, para não profanar seus filhos no meio do povo, porque eu sou o Javé, que o santifico. Javé falou a Moisés: diga a Arão, nenhum de seus descendentes, nas futuras gerações, se tiver algum defeito corporal, poderá oferecer o alimento do seu Deus. Não poderá apresentar-se ninguém defeituoso, que seja cego, coxo, atrofiado, deformado, que tenha perna ou braço fraturado, que seja corcunda, ou anão, que venha defeito nos olhos ou catarata, que tenha pragas pustulentas, ou que seja eunuco. Nenhum dos descendentes do sacerdote Arão se apresente, com algum defeito, para apresentar ofertas queimadas a Javé. É que tem defeito por isso, não se apresentará para oferecer o alimento do seu Deus. Ele poderá comer das porções sagradas e santíssimas, mas não ultrapassará o véu, nem se aproximará do altar. Ele tem defeito corporal, e não deverá profanar as minhas coisas sagradas, porque eu sou o Javé, que as santifico. Moisés falou tudo isso a Arão e seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. Os alimentos sagrados. Javé falou a Moisés: mande que Arão e seus filhos tratem com respeito as porções sagradas que os filhos de Israel me consagrarem, e assim não profanem o meu santo nome. Eu sou o Javé. Diga para eles, nas gerações futuras, qualquer um da descendência de Arão que, em estado de impureza, se aproximar das porções sagradas, que tenham sido consagradas a Javé, pelos filhos de Israel, tal pessoa será eliminada da minha presença. Eu sou o Javé. Nenhum homem da descendência de Arão, que sofra de lepra ou gonorreia, poderá comer das porções sagradas, enquanto não for purificado. Toda pessoa que tocar alguma coisa que um cadáver tornou impura, ou aquele que teve uma poluição, ou que tiver tocado em algum tipo de réptil ou em homem que possa contaminá-lo com impureza de qualquer tipo, ficará impuro até a tarde e não poderá comer das porções sagradas, mas tomará banho, e ao pôr do sol ficará puro. Então poderá comer da porção sagrada, porque é o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado por uma fera, pois ficaria impuro. Eu sou o Javé. Todos observarão as minhas proibições,
para não cometer pecado que lhes traga a morte por se haverem profanado. Eu sou o Javé, que o santifico. Nenhum estranho comerá das porções sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem aquele que está a serviço dele. Mas se um sacerdote compra com seu próprio dinheiro um escravo, este poderá comer, assim como também aqueles que nasceram na casa do sacerdote. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, não poderá comer dos tributos sagrados. Mas se ela enviuvar ou for repudiada sem ter filhos, e voltar para a casa paterna, como no tempo da sua juventude, poderá então comer do alimento de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se um homem comer alguma porção sagrada sem saber, deverá restituí-la ao sacerdote com acréscimo de 20%. Os sacerdotes não profanarão a porção sagrada que os filhos de Israel tributam a Javé. Se a comessem, incorreriam em falta grave que exigiria reparação, pois sou eu, Javé, quem os santifica. Javé falou a Moisés: diga a Arão, aos filhos dele e a todos os filhos de Israel: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer imigrante residente em Israel que oferecer um holocausto a Javé, voluntário ou como cumprimento de um voto, deverá oferecer um macho sem defeito para que a vítima seja aceita, bezerro, cordeiro ou cabrito. Não ofereçam animais com defeito, porque não seriam aceitos. Se alguém oferecer a Javé um sacrifício de comunhão, voluntário ou como cumprimento de um voto, apresentará animal de gado graúdo ou miúdo, sem defeito, para que seja aceito. Não ofereçam a Javé animal cego, estropiado, mutilado, com úlceras, forúnculos ou feridas. Não coloque animal nenhum com defeito sobre o altar, como oferta a Javé. Você poderá oferecer, como dom voluntário, um animal anão ou desfome, de gado graúdo ou miúdo. Mas se for para cumprimento de um voto, ele não será aceito. Não ofereçam a Javé um animal que tenha os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Nunca façam isso em sua terra, nem os aceitem de um estrangeiro, para oferecer como alimento ao Deus de vocês. Essas vítimas são disformes e defeituosas, e não seriam aceitas. Javé falou a Moisés, depois do nascimento: o bezerro, cordeiro ou cabrito ficarão 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante poderão ser oferecidos como oferta a Javé. Não imolem no mesmo dia uma vaca ou ovelha com sua cria. Se oferecerem a Javé um sacrifício de ação de graças, façam de forma que seja aceito. Ele será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou o Javé. Cumpram e coloquem em prática os meus mandamentos. Eu sou o Javé. Não profane o meu santo nome, para que eu seja glorificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Javé, que santifico vocês. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Eu sou o Javé.